Ter acesso à força, né, poder usar a força parece ser algo extremamente útil, mas mesmo assim, na maioria dos duelos durante o combate, parece que praticamente ninguém gosta de usar a força durante o combate. Sabendo da vantagem enorme que a força pode trazer para uma pessoa, não faz sentido. Seria extremamente útil se uma pessoa durante um duelo pegasse o outro de surpresa, né, tacando um empurrão da força, ou talvez sufocando a pessoa espontaneamente, ou relâmpagos da força surpresa. Isso obviamente seria uma vantagem imensa. Só que não é algo tão simples o quanto parece. Quando a criança entra na Ordem Jedi, uma das primeiras coisinhas que ele aprende lá na Ordem é a se defender contra a força, é o que a gente chama de a resistência da força. As razões disso são óbvias. Mestre Yoda diz pra gente que a força não deve ser usada para ataque, ela deve ser usada para defesa. Um Jedi, a força usa para conhecimento e defesa, não para atacar. E o que essa habilidade realmente faz, a resistência à força, é criar uma espécie de escudo em volta dessa pessoa que torna ela, de uma certa forma, imune a ataques contra a força. Tem gente que desenvolve essa habilidade tão bem que ela se transforma na imunidade da força. Nesse nível, uma pessoa é praticamente imune a qualquer tipo de ataque. Obviamente, né, uma pessoa mais jovem, mais inexperiente, usando a resistência à força, quando ela dá de cara com um mestre Jedi, né, ou um Lord Sith super poderoso, a outra pessoa ainda consegue usar a força nela. A gente viu o Mestre Yoda fazer isso com a Asajj Ventress lá no The Clone Wars, na série de Star Wars. Mas quando você tá com dois oponentes, né, que já são assim, praticamente do mesmo nível, a gente pode imaginar o Mestre Yoda e o Palpatine, ou o Mace Windu e um Palpatine, aí a coisa se torna bem mais difícil. Nas ocasiões que a gente tem isso acontecendo, né, quando o Mestre Yoda chega lá na sala de Palpatine, na Vingança do Sith, e o Mestre Yoda, incrivelmente, consegue usar telecinese, ele empurra Palpatine. Nas raríssimas ocasiões que isso acontece, a outra pessoa geralmente é pega completamente de surpresa. Já em outras ocasiões, por exemplo, Conde Dooku na Vingança do Sith, lá no comecinho, ele sufoca e empurra Obi-Wan Kenobi durante o duelo lá na Mão Invisível. E a razão simples que ele consegue fazer isso é porque Conde Dooku realmente é poderoso. E Obi-Wan Kenobi, infelizmente, não é tão poderoso quanto a gente imagina com a força. O que Obi-Wan realmente tem, né, a sua qualidade, é o esforço. Ele se esforça tanto que ele se torna poderoso, mas naturalmente a sua conexão com a força é muito inferior de Conde Dooku, né? Obviamente também, né, ele é um cara velho, mais treinado, veterano de 80 anos. A gente tem outro também, Anakin Skywalker, no Ataque dos Clones. Ele corre em direção a Conde Dooku e ele toma um relâmpago da força no meio da cara. Essa ocasião também é muito similar à de Obi-Wan Kenobi. Anakin era jovem lá no Ataque dos Clones, não tinha tanta experiência, e Conde Dooku já era um mestre Jedi que se tornou um Lord Sith, então a diferença aqui de níveis de poder é gigantesca. E a gente vê que Conde Dooku replica o mesmo lá com Obi-Wan Kenobi na Mão Invisível na Vingança do Sith. Ele sufoca Obi-Wan Kenobi e empurra ele. Mas ele não consegue fazer o mesmo de novo com Anakin. Anakin mesmo disse, o poder dele agora estava muito maior comparado com a última luta. Então a gente consegue imaginar que, comparado com o Ataque dos Clones, a resistência à força de Anakin Skywalker estava muito superior agora. A gente tem que lembrar também da dificuldade, a dificuldade que é usar a força durante o combate. Imagina uma pessoa lutando com sabres de luz e ao mesmo tempo criando um escudo da força em volta de si mesmo e ao mesmo tempo usando a força para aumentar as suas habilidades, aumentar a sua agilidade, o seu ataque, a sua força, a sua premonição do futuro e ao mesmo tempo usar a força para tentar quebrar a barreira de resistência à força que o seu oponente tem. E esse que é o mais importante, não é só o fato de usar a força durante o combate, é quantas coisas você tá fazendo ao mesmo tempo. Não é nem recomendado usar a força durante o combate. Você tem tantas coisas passando pela sua cabeça ao mesmo tempo, né? Focando no duelo, focando em prever os ataques do seu oponente, focando em proteger o seu corpo com a sua resistência à força. O próprio Mestre Yoda já explicou o quão desgastante usar a força é. Não só como ela usa energia, mas uma gigantesca quantidade de concentração. Concentre-se, sinta a força fluir. Ótimo. Calma. Sim. Então aqui o que geralmente acontece é que os combatentes sabem separar as coisas. Você pode imaginar o duelo de Conde Dooku com Mestre Yoda. Eles iniciam o seu duelo disputando quem é o mais poderoso com a força, e Conde Dooku e Mestre Yoda também percebem que eles estão assim meio que equiparados. Então a decisão que Conde Dooku faz, e ele fala isso para Mestre Yoda, é que eles não vão resolver isso com a força, eles vão resolver isso com o sabre de luz.
Então os combatentes geralmente sabem dividir as coisas. Afinal, como eu disse, é perigoso usar a força para ataque durante o combate. Mas deixe aí nos comentários, essa explicação aí fez sentido para você? E se você gostou do vídeo, se proteja, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.